Bem-vindos ao Palavras de Encorajamento. Este quadro é para te impulsionar e incentivar a viver de forma plena a Palavra de Deus. Cada texto que vamos meditar aqui será transformador para a tua vida. E hoje vamos falar sobre quem sou em Cristo. Quem somos em Cristo? A gente vai ver de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia inteira, falando sobre quem somos em Jesus, nossos direitos, os nossos tesouros que recebemos dele e como viver aqui neste mundo. Vai ser uma série que eu estou com muita expectativa. O Espírito Santo, ele tem para falar para nós. Eu estou estudando cada texto e vendo como é poderoso a gente saber quem somos em Deus. O plano de Deus para a nossa vida. O quão poderoso é a gente viver sabendo a nossa identidade, tendo convicção de quem somos. Quando a gente não sabe quem somos, a gente vive de qualquer jeito, de qualquer maneira. Pensamentos, a gente vai seguindo o que um vai dizendo, o que o outro vai dizendo, o que a gente assiste. Então a gente vai sendo formado e moldado por coisas que não é a verdade, né? Pela verdade de Deus. Então a gente precisa saber quem somos em Deus. E Jesus, ele veio para nos dar uma nova vida. E isso é uma nova chance de viver, uma nova chance de viver da forma correta, da forma que fomos criados para ser. Quando a gente pensa que no ministério da reconciliação, Jesus veio para nos reconciliar com o Pai. Então a gente vai entrar nessa série nova aqui no canal e espero que também você ficou empolgada com o tema, porque a cada texto que eu tô lendo, eu tô, meu Deus, eu tenho isso, meu Deus, eu sou isso em ti, eu tenho tudo isso. E é verdade. Uma coisa que a gente não poderia sermos sozinho, muita coisa a conquistar por nós mesmos, coisas inalcançáveis que a gente jamais teria. Jesus, ele pagou o preço e ele conquistou para nós, que é uma nova vida. Não sermos mais culpados, nem escravos. Ele nos deu a liberdade, ele nos tornou livres. E para que a gente possa entender quem somos em Cristo, a gente precisa começar do início. Então, para isso, a gente tem que entender de onde a gente veio, quem nos criou. Nós somos criados por Deus. Se a gente vê em Gênesis, você começa a ler o capítulo 2, vai encontrar lá como a forma que você foi criado por Deus. Toda a criação, né, como Deus fez o mundo e como Ele nos fez. Eu quero ler para vocês Salmos 139 e o 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. No Salmo 139 é um salmo muito bonito, porque fala de como fomos feitos por Deus, que a gente se sente mais próxima. O Salmo 139, à medida que a gente vai lendo, a gente vai vendo o modo como Deus nos formou. Em Gênesis também tem essa palavra, tu me formaste. O Senhor Deus nos formou. E a gente começa a entender como fomos feitos. Que não somos qualquer coisa. Que viemos de Deus. E que fomos escolhidos por Ele. Antes mesmo de nascer, Ele já nos conhecia. É o que Deus diz para o profeta Jeremias. Eu te escolhi, eu te chamei,
Nós fomos criados de uma forma muito maravilhosa. E o Salmo 139, ele retrata isso. Algo que Deus escreve sobre mim e sobre você, de como fomos feitos. Eu não sei como foi a sua história, como foi o seu nascimento. Eu não sei como foi a espera da sua chegada, mas se apegue à palavra de Deus. Essa verdade que é sobre nós. Não importa como foi a nossa chegada, se fomos esperados, se fomos planejados ou não, se fomos amados ou não fomos, mas em Deus Ele nos diz: você foi escolhido por mim, você foi amado por mim antes mesmo de você nascer. Eu te escolhi, eu te vi. Em Jeremias 1:5 fala assim: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. Deus está dizendo: antes de formar você no ventre, eu já te conhecia. A gente vê aqui a onisciência de Deus, de Ele ver o futuro, de Ele conhecer o futuro, de Ele conhecer coisas que ainda não existem, mas Ele já sabe que vão existir, que vão acontecer. E continua assim: e antes de você nascer, eu o consagrei. Se consagrar é nos chamou, nos separou, nos guardou, nos escolheu. Isso não é maravilhoso? Saber que fomos amados primeiro. E aqui revela essa verdade, que antes de a gente amar a Deus, Ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu primeiro. E termina assim: e constituir profeta às nações. E isso quer dizer que Ele já escreveu a nossa história. Ele já nos deu uma missão. Ele nos fez para algo. Ele, nesse mesmo Salmo 139, fala que todos os nossos dias foram escritos no seu livro, quando nenhuma delas ainda existia. Quando você entrega a sua vida a Deus, quando você se torna dependente dele, você vive a sua história. E a sua história é linda, a sua história é além do que você pode imaginar. Porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Eles são maiores. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os pensamentos de Deus. Quão preciosos são os pensamentos que Deus tem para nós. À medida que a gente vai lendo a sua palavra, a gente vai vendo de onde a gente veio, de como a gente foi feito, de como a gente foi criado, que não somos produto do acaso, que não somos qualquer coisa, nós somos criaturas de Deus e nós somos seus filhos. A gente vê um exemplo de Jesus, ele também foi escolhido, ele também foi formado, ele também foi consagrado e constituído por Deus. Ele passou por todas as fases que a gente passou aqui na Terra. Em Mateus 1:22 e 23 fala: ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Jesus é o nosso exemplo. Assim como ele veio ao mundo com uma missão, ele veio com um propósito. Nós também temos um propósito. Deus nos escolheu para algo. Nós não estamos aqui por acaso, mas para vivermos a realidade do reino de Deus, para podermos desfrutar do que Jesus conquistou para nós. Precisamos nascer de novo. Assim ele disse para Nicodemos que é necessário nascer da água
e do Espírito. E nascer de novo é necessário. É para aqueles que querem ter uma nova chance. É aqueles que querem ser livre das tristezas que nos aprisionaram, é de histórias de que a gente não escolheu, mas que acabamos de nascer e foi vivendo e foi convivendo com aquilo. A gente viu na história de Ruth que tudo que ela passou, ela ficou viúva, a sua sogra também ficou viúva e só ficou apenas elas duas. Não desistiram, elas queriam uma nova vida. E como começar? A nossa volta diz que não é possível, que não vai dar certo. É aí que só apenas uma pessoa pode nos salvar, que pode mudar tudo isso. E o nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Ele é o único que pode mudar a tua história. Eu não sei o que aconteceu com você. Eu não sei em que contexto você nasceu. Eu não sei o que você queria que fosse diferente na sua vida. Mas eu conheço e posso te dar toda a certeza. Uma pessoa que pode mudar a tua história. Uma pessoa que pode fazer com que a história que ele escreveu para você se torne real na sua vida. Que toda maldição que veio sobre você, ou sobre sua família, sobre sua história, todos os infortúnios, todas as tristezas e dores, Jesus ele levou cativo. Isso ficou tudo na cruz. E ele tem todo o poder de fazer com que a sua vida mude. Mas é necessário nascer de novo. É necessário tomar essa decisão de crer em Jesus, de confessar com sua boca que Ele é o Salvador da sua vida, que somente Ele que pode mudar a sua vida e que Ele morreu por você para te dar uma nova vida. E quando isso acontece, você nasce de novo. Você nasce novamente. Essa é uma nova chance. E através de quem você vai viver essa nova vida? Através do Espírito Santo. Jesus ele enviou o Espírito Santo. Ele nos prometeu que não estaríamos mais sozinhos e que o Consolador estaria conosco, nos ajudando, nos guiando, nos ensinando e nos falando de toda a verdade que vem de Deus e que vem de Jesus. É Ele que nos revela o que está no coração de Deus e é com Ele, com essa pessoa maravilhosa, que a gente consegue viver neste mundo. Porque é Ele que nos ajuda, Ele que é o nosso amigo fiel e bondoso. Com Ele você nunca mais se sentirá sozinho ou sozinha. Através de Jesus Cristo, você pode ser livre. Você pode ser essa nova pessoa que você quer ser. Uma nova pessoa que é livre de todo erro, de toda culpa que você talvez sente, carrega. Jesus é o único que pode perdoar pecados e te livrar de toda culpa e de toda dor, de todo fardo que você está sentindo e te fazer uma nova pessoa, uma pessoa que vai desfrutar da sua paz e da sua alegria, porque Ele é o nosso príncipe, o príncipe da paz. O Deus Emanuel, o Deus conosco, que vai estar com você em todos os momentos. Obrigada a você que acompanha o Palavra de Encorajamento. Envie esse vídeo para aquela pessoa que você lembrou. Não esquece de curtir e de se inscrever aqui no canal, porque toda semana tem um vídeo novo. É que o Espírito Santo quer
tem mais coisas para te revelar. Que você possa meditar no Salmo 139, ler Gênesis, leia a palavra toda, ela é maravilhosa. Até o próximo vídeo e um grande beijo.